Ok, então podemos? Ok. Então vamos lá. Ok, vamos então falar de um assunto que normalmente as pessoas, de modo geral, não gostam de falar. Mas é um assunto que, se pensarmos um pouquinho, é comum a 100% de nós, os habitantes da Terra, todos os seres vivos. Aqui nós vamos nos prender aos seres vivos chamados seres humanos. Todos nós chegamos à Terra e todos nós sairemos da Terra. Não há como evitar isso. É uma fatalidade que nós não temos como evitar. Então, o que nós temos que perguntar para que nós nos preparemos, né? Que é morte. Será que nós podemos realmente nos preparar? Como é que nos prepararíamos se nós pudermos realmente nos preparar? Então, é disso que nós queremos falar e nós vamos aos poucos construindo essas ideias. Vamos começar com a carta de Paulo aos Coríntios, em que ele claramente diz: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Alguém que venha dizer isso da forma como Paulo disse, é alguém que não teme a morte. É alguém que sabe que morte é um processo, que morte é um estágio evolutivo e que morte não deve ser, de modo algum, uma preocupação daquele que tem a consciência em paz. Somente os que compreendem a vida após a morte podem afirmar com esta certeza que nos afirmou Paulo no primeiro século da nossa contagem atual, da nossa cronologia. Veja, é muito tempo passado e até hoje tem pessoas que não conseguem nem de perto dizer o que Paulo está dizendo. Até hoje temem a morte. Então nós vamos estudar porque Paulo sabia, ele não cria, ele sabia que a morte era um processo. Ele era um estudioso da lei, ele era um estudioso. Então, morte. O que é morte? É a pergunta que nós fazemos. Para responder isso, vamos lembrar com Allan Kardec, que nos apresenta em O Livro dos Espíritos, logo na introdução, e também no livro que é o Espiritismo, capítulo 2, a noção que nós precisamos ter de quem somos. Quando encarnados, nós somos, diz ele, um ser triplo. Somos compostos por um corpo físico, por um corpo espiritual que ele chamou na doutrina espírita de perispírito, e por um ser imaterial que é a essência, que é aquilo que realmente comanda tanto o corpo espiritual como o corpo físico. Então nós temos essas três partes da qual somos formados quando estamos encarnados três, quando estamos desencarnados duas. Para entendermos isso melhor um pouquinho, esse desenho aqui nos ajuda. Nós temos aqui a alma que é revestida pelo perispírito, que está aqui simbolizado pela essa imagem de um corpo mais alto, mais claro, que representa o espírito, ou seja, aquele que está no mundo espiritual. E aquele que está aqui representado na cor escura representa o espírito também, só que representa o espírito revestido de um corpo físico. Portanto, você nunca deixa de ser espírito. Ora você é espírito encarnado por um corpo físico, ora você é espírito desencarnado. Mas, sobretudo, você nunca deixa de ser alma, porque você é, ora, uma alma desencarnada, tem então um perispírito envolvendo você, ou você é uma alma encarnada, tem um perispírito te envolvendo e também um corpo físico. Por isso Kardec diz, a alma é apenas um espírito encarnado. Olhando essa figura e ouvindo o que falamos, ninguém mais tem dúvida disso. E o espírito, apenas uma alma desencarnada. Então vejamos que você tem maneiras de dizer a mesma coisa. O ponto pacífico é que nós sabemos, e Kardec comentou isso na questão 136A, que a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma. Lembrando que a alma é aquele espírito que está revestido pelo perispírito. E esta o abandona. Então a alma é sempre quem é a essência. Uma vez que o corpo não se presta mais para a alma, ela não tem mais por que ficar com esse corpo.
ela logo solta-se dele e o abandona. Para entendermos isso, é muito claro. Nós temos abaixo da linha branca inferior o que nós chamamos de dimensão física, ou seja, onde estamos os encarnados. E acima da linha branca superior, nós estamos na dimensão espiritual, ou na erraticidade, aqueles que estão desencarnados, mas precisam encarnar. O processo é simplesmente de passar de uma dimensão para outra. Quando encarnamos, descemos do mundo espiritual para o mundo físico. Quando desencarnamos, fazemos o oposto. Voltamos do mundo físico para o mundo espiritual. E aqui é muito claro. Para quem está aqui no mundo físico, é uma morte. Os que ficam sentem saudade dos que vão. Mas é simplesmente saudade dos que vão, porque saíram de um corpo físico para se livrar dele e habitar o mundo espiritual. Vivinho da Silva, como dizia um amigo meu, não deixa de estar completamente vivo, como nós ouvimos na leitura inicial sobre aquela questão de Jesus ter ressuscitado para a vida eterna. Então nós precisamos lembrar que nada mais é a morte do que uma passagem de dimensão. Nós saímos de uma dimensão física, onde as partículas vibram numa frequência muito mais lenta, para uma dimensão espiritual, onde as partículas vibrarão numa frequência mais acelerada, que pode ser tanto mais acelerada quanto mais evoluído for o espírito. E a pergunta que nos interessa examinar nesta ocasião de hoje: em que torna a alma no instante da morte? Nós já respondemos essa pergunta, mas trouxemos ela aqui para que ela fosse peremptoriamente respondida. Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Atenção, momentaneamente, porque a nossa raiz, a nossa origem não é aqui no plano da carne. O plano da carne é como se fosse, na maior parte das vezes, a escola de aprendizado. Pode virar um hospital quando nós abusamos das leis divinas e precisaremos de nos recuperar para o nosso reequilíbrio. Pode se tornar um presídio, essa que é a nossa terra, quando nós também cumprirmos de forma oposta à lei de Deus, fazendo o mal e nos aprisionando neste próprio mal que criamos. Então, não importa o estágio, toda vez que nós descemos aqui, nós nos aprisionamos num corpo físico e permaneceremos nele até o momento em que tenhamos que voltar, segundo o nosso planejamento reencarnatório. Então, após a morte, nós voltamos a ser o que somos, espírito desencarnado. Deixamos de ser espírito encarnado para ser espírito desencarnado. Então, com essa análise tão simples, não há o que se preocupar. É simplesmente uma transferência de dimensão. Mas atenção, segundo os modos que vivemos, poderemos ter logo após a morte a desencarnação. Ou não. Poderemos ter a morte atestada pelo legista, mas poderemos não estar desencarnados. E isso tem consequências. Vamos olhar. Esta imagem é uma imagem de um caso real, está no livro Voltei, do irmão Jacó, publicado pela Federação Espírita Brasileira, em que ele conta a sua passagem de maneira detalhada. É o primeiro espírito que é espírita que vem contar da sua desencarnação. Vejamos que está acontecendo no féretro. E no féretro nós temos personagens encarnados e personagens desencarnados participando. E ali nós temos dois atuando, um é o Dr. Bezerra, que participou da desencarnação deste irmão Jacó, e o outro companheiro, que estão fazendo passes magnéticos para fazer exatamente a libertação deste cordão fluídico, que mantém preso o corpo espiritual ao corpo físico. Para o médico legista, este é um cadáver, morreu. Mas, se esse cadáver for cremado e não houver proteção para este irmão que está desencarnando, porque ainda não desencarnou, ele repercutirá nele todas as sensações da cremação. Há casos em que irmãos são enterrados e que não se desprenderam do corpo físico e permanecem algum tempo ligados a esse corpo físico e que sentem todos os problemas da decomposição física transmitidos para o perispírito e daí para a alma, que é quem realmente recebe as sensações. Então aqui nós temos morte, mas depois do passe magnético, ele já está despreendido completamente do corpo físico. O corpo físico não tem mais nenhum vínculo com ele. Normalmente, quando isso acontece, o processo da decomposição se acelera muito mais rápido
e é rapidamente necessário enterrar a criatura. Aqui nós não temos só a morte, nós temos a morte e a desencarnação. Esse espírito está livre para partir, não está preso ao corpo. Mas a pergunta que nos interessa responder também, quando já estamos libertados, para onde é que nós vamos? Para onde vão os que desencarnam? É uma pergunta que nos interessa, porque para algum lugar nós vamos, não tenho dúvida disso. E aí vamos dizer com o nosso querido André Luiz em Obreiros da Vida Eterna, que raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona, que ele está se referindo a um umbral denso, imediatamente à morte física. Logo depois da crosta terrestre começa o umbral, e o primeiro umbral que nós temos é chamado de umbral grosso ou umbral denso. E esse umbral nós precisamos atravessar. E a maior parte de nós que desencarnamos estamos convalescentes, à maneira de uma criança que quando ela nasce, ela morreu para o plano espiritual e nasceu para o plano físico. E ela também chega aqui totalmente necessitada de ajuda. Lá, na passagem nossa para o plano espiritual, para o nosso nascimento lá, também estamos bem, vamos dizer assim, bem suscetíveis aos problemas que podem acontecer. Não temos ainda condição de nos guiar sozinhos, salvo os espíritos de elevação maior. Por isso, quase todos nós permanecemos estonteados nos primeiros dias. Kardec chama isso de perturbação espiritual. Bem, aqui é um caso, ainda do irmão Voltei, em que ele é levado para a praia. Essa desencarnação aconteceu no Rio de Janeiro, e a filha dele, que estava desencarnada já há mais de 20 anos, vem acompanhar a desencarnação do pai, e o leva para a beira do mar, porque os fluidos marinhos ajudam a recomposição desse convalescente. E ele ali está recebendo os influxos do plano espiritual que transitam pelo mar. Se essas pessoas ficassem por conta própria, seriam fatalmente agredidos por entidades perversas. Nós temos vários casos relatados na doutrina espírita que podem demonstrar isso. André Luiz, por exemplo, passou 8 anos no mundo espiritual, sofrendo consequências bastante difíceis, e ele viveu uma situação bastante ruim por muito tempo. Quando não são atacados, são obviamente desviados por essas entidades do bom caminho de restauração gradual das energias inferiores. Nós temos casos, tem um relatado por André Luiz, que o sujeito é levado para um lugar e ali ser viciado do ponto de vista de fazer o mal. Nosso mundo ainda é de expiações e provas, não nos esqueçamos disso. A característica fundamental do mundo de expiação e prova, minhas amigas, meus amigos, é que predomina o mal. O mundo que nós chamamos de regeneração já começa a ter predomínio do bem. 50 mais 1 já é predomínio do bem, já é mundo de regeneração. O nosso mundo ainda está na categoria do mundo de expiações e prova, começando a entrar no mundo de regeneração. Então, essa possibilidade é muito comum de acontecer aqui na Terra, como de acontecer no plano espiritual, porque são os mesmos. Ora estão desencarnados, ora estão desencarnados. Os mesmos espíritos que ainda levam para o lado do mal as suas tomadas de decisões. Aqui, por exemplo, é do livro Libertação, em que esse sujeito que está sentado na cadeira, ele era, vamos dizer assim, um poderoso chefe de uma determinada região do umbral denso. E ele arregimentava esses pobres coitados que não tinham proteção para servir de pessoas que trabalhavam para ele. Como na droga o pessoal usa uma expressão muito ruim, que chama-se mula, carregar as coisas para entregar, ele faz a mesma coisa, usa pessoas para processo de obsessão que a pessoa é obrigada a fazer, porque fica, vamos dizer assim, ser viciada e segue a ele completamente, não tem voz ativa. Então, o que nós precisamos saber é que existem vários locais. A primeira esfera que temos que atravessar quando partimos para o mundo espiritual é o umbral denso. O umbral denso fica logo imediatamente à crosta. Depois nós temos o umbral médio, que fica logo na sequência, segundo Hermorina Cunha, com amparo de nosso querido Chico Xavier, e produzido ao mundo espiritual para desenhar isso para nós, por André Luiz e por Lúcius. E ela nos diz que o terceiro é onde está o nosso lar já está na transição das esferas, é o que se chama propriamente de umbral. Então, cada um de nós passará para uma delas, ou, se tivermos evolução suficiente, como a mãe de André, iremos para a esfera chamada artes em geral, ou cultural e ciência,
que é onde André Luiz foi visitar sua mãe de maneira muito específica. Ali, acima dela ainda existe a esfera chamada amor fraterno universal, onde vão os espíritos de coração elevado. E, por fim, as esferas chamadas diretriz do planeta, que é onde se reúnem os tomadores de decisão dos rumos deste planeta, os nossos espíritos maiores, os guias espirituais deste planeta, sob a égide de Jesus. E, acima disso, está fora do limite da nossa Terra, que é a abóbada celeste. Então, aqui, por exemplo, é um processo de 15 desencarnados, estão sendo conduzidos pela equipe do Dr. Bezerra, que vão passar pelo umbral. Dá uma olhada nessa pictografia que foi feita para poder dar uma noção da gente, para a gente, de como é isso. Quando você lê sobre Dante, quando Dante Alighieri escreveu aquilo é real. Quando você ouve falar sobre o inferno na conotação daquilo que carregamos dentro de nós, também é real. Não um inferno permanente, porque esse se transforma com a transformação da pessoa. Mas tem aqui uma simbolizado por uma ponte, que na verdade é uma ponte vibratória. Quando atravessamos essa ponte, deixamos de estar naquele lugar para entrarmos num lugar muito mais simples. Então, após a morte, nós teremos que ver-nos com a perturbação espiritual antes de fazer essa travessia. E a perturbação espiritual é um problema, porque deixa-nos vulneráveis. Pergunta Kardec na questão 163. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo, responderam eles. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. É aí que é o problema, da vulnerabilidade. Uma criancinha deixada à sua própria conta, com certeza não vingaria. Os próprios animais na natureza, os que nascem, alguns deles passam algumas horas, alguns dias, para se tornarem independentes, bem mais rápido do que o ser humano, porque o ser humano precisa desse tempo para desenvolver o afeto, mais do que os animais, e é por isso que nós demoramos mais na dependência. E isso significa que é vulnerável. Do mesmo jeito que nós passamos por lado de lá, se a gente não tiver uma preparação adequada, poderemos ficar vulneráveis sem uma proteção que nos garanta aquela tranquilidade de uma passagem. Kardec pergunta, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? A resposta, não. Isso depende da elevação de cada um. Então, quanto mais elevado moralmente, mais elevado no bem, mais elevado espiritualmente, mais tranquilo é a passagem desta pessoa. Então, a perturbação espiritual é essencialmente dependente da elevação do espírito. Daí porque nunca, jamais alguém se arrependeu de fazer o bem, mas de fazer o mal se arrepende e muitas vezes entra em processo de remorso. Mas fazer o bem, mesmo que você tenha sido pago com a ingratidão, você já recebeu. Você tem benefícios que você não tem noção de como te farão bem nessa travessia. Por isso, nós vamos fazer algumas reflexões, que é exatamente a questão que nos propomos aqui. A preparação para a morte. Porque é de comum acordo entre nós. Qual de nós sabe quando vai? Ninguém. Porque se soubéssemos, afetaria toda a nossa programação. Deixaríamos de fazer o que temos que fazer ou entraríamos num processo de ociosidade que seria muito prejudicial para o processo evolutivo da criatura humana. Então, qualquer um de nós tem que estar pronto para poder partir a qualquer momento. Como diz um espírito feminino amigo, nós temos que viver cuidando do nosso corpo, tratar dele muito bem, para que o espírito habite nele o máximo do tempo que ele precisar. Isso podemos simbolizar aqui numa linguagem, 1000 anos de preparação para viver 1000 anos, ou viver muito tempo. E, ao mesmo tempo, que nos preparar como espíritos para largar esse corpo no minuto seguinte, porque é esta a realidade. Nós temos que ter um corpo preparado para o espírito, mas o espírito tem que estar preparado para largar o corpo. E isto é muito importante. E Humberto de Campos, em certo momento da vida dele, espiritual, já passado uns 20 anos que ele estava lá, porque Humberto de Campos foi contemporâneo de Chico Xavier enquanto estava encarnado. Depois de desencarnado, se juntou ao grupo de Emmanuel e foi trabalhar nessa seara em que Chico foi o nosso grande mediador para trazer esses benfeitores. E Humberto de Campos faz um ensinamento profundo quando alguém perguntou como é que eu me preparo para partir aí para onde você está. E ele vai falar sobre isso. E preliminarmente ele conta assim,
Admito, devo referir-me aos nossos antigos maus hábitos. Olha como ele começa. Cuidado, gente. Maus hábitos a gente pode ler como vícios também. Às vezes, os vícios não são vícios que a gente chama de vícios na sociedade. Por exemplo, o uso de álcool, o uso de droga, a gente costuma chamar de vício. Mas, por exemplo, falar demais, falar da vida do outro, também é um vício. Isso é um mau hábito. Comer demais, ficar demais na ociosidade. Enfim, são várias coisas que você, eu, precisamos cuidar, porque isso tem peso do lado de lá. Olha o que ele diz. A cristalização desses mau hábitos, aqui, onde ele está, é o plano espiritual. Aqui é uma praga tiranizante. Por que praga? Porque para todo lado do mundo espiritual que ele vai, ele encontra essas pessoas com esses maus hábitos que não se livraram dele antes de partir. E é tiranizante por quê? O que é tirano? Tirano é aquele que compele você a fazer e você fica com aquela coisa como se tivesse um cabresto em cima de você, sendo obrigado a fazer. O vício é isso. Ele te tiraniza, ele te faz querer e muitas vezes você não tem o que ele quer que você tenha. Então é muito preocupante os maus hábitos, temos que tomar cuidado com eles. Olha o que ele diz. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Olha por onde ele começa. Renovação dos seus costumes é renovação de hábitos. Pelo prato de cada dia. Diminua. Olha como ele diz. Diminua gradativamente a volúpia. O que é volúpia? Aquela vontade doida, aquela vontade incontida de comer a carne dos animais. Sabe por que ele fala isso, gente? Porque os animais são os nossos irmãos em evolução. Mas ele não diz para você parar de comer a carne deles, porque cada um tem as suas necessidades nutritivas e nem todos estão preparados para fazer isso de supetão. Ele disse gradativamente. Se você vê que você está comendo mais do que precisa, comece a se vigiar nesse particular. Veja se você está comendo mais carne do que precisa e coma o que seu organismo necessita e não aquilo que seja considerado um excesso. Olha o que ele diz que acontece. O cemitério na barriga, porque nós estamos comendo uma criatura que matamos, né? Seja de forma direta ou indireta. O cemitério na barriga é um tormento. Depois da grande transição. A grande transição é a passagem para o lado de lá. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os siapós, que se devoravam uns aos outros, antropofagia, comiam-se uns aos outros. Ele está dizendo que não é muito longe disso, não. E que a diferença é que nós estamos comendo os animais, que são os nossos irmãos também, em evolução, menores. Diz mais ainda ele, os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Por que é obsessão? Porque você fica querendo aquele negócio o tempo todo, e você não consegue, porque no mundo espiritual não tem isso. E isso é um tormento, por isso que é tiranizante. Todos esses processos que você vicia neles, você vai ser aquele que sofrerá do lado de lá. E ele está falando dos excitantes. Que excitantes são esses? Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa. Olha só, a gente fala das aparências externas, mas não sabe o que está no coração da criatura. Aquele que tem o túmulo caiado por fora, mas por dentro é podridão. Muitas vezes é assim. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela cachaça brasileira. Gente, aqueles vícios continuados são um tormento do lado de lá. Tanto quanto lhe seja possível, recomenda ele, evite os abusos do fumo. Infunde pena, causa pena, a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não tem cigarro do lado de lá. Quem assistiu aquele filme Ghost, do outro lado da vida, vai se lembrar daquele sujeito desencarnado lá no metrô, exatamente no metrô, e ele era, na verdade, ele era um suicida, né? Ele estava no metrô e, olha, a coisa que ele mais queria era fumar, e ele não conseguia. Isso era realmente de infundir pena, porque não conseguia satisfazer, era uma abstinência permanente. Não se renda à tentação dos narcóticos. Então, se cachaça, se uísque, se cigarro é ruim, cuidado. Não se renda aos narcóticos.
Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. A gente já está recomendando para aqueles que estão presos a esse vício, faça uma força tremenda, resista à abstinência do uso desses narcóticos, porque o sofrimento que você experimentará aqui na Terra, passando pela abstinência, acredite, minha amiga, acredite, meu amigo, é muito maior, é muito menor do que o sofrimento que você passará na abstinência que você não terá como lutar contra, que será passada por lado de lá. Prepare-se, livrando-se desses narcóticos, da tentação de usá-los, enquanto está a caminho, como disse Jesus. As vítimas da cocaína, da morfina, dos barbitúricos, demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Sede porque tem sede e não tem como saciar. Inércia porque fica inativo, não faz nada, não consegue se locomover atrás disso porque não tem. E o sexo? Pergunta ele. Olha, guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Tem gente que confunde sexo com prazer. E ele aqui vai dizer que você tem que trabalhar a emoção. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Ele coloca entre aspas a palavra amor. A pessoa busca o sexo, que a gente chama de devassado, aquele sexo que é a perdição, aquele sexo em que ele apenas busca satisfazer prazeres da carne a preços do que nós chamamos de promiscuidade, muitas vezes seguida quase como se fosse natural. Tome muito cuidado, diz ele a nós outros, com essa situação. Isso não é amor, isso é um caminho para o sofrimento. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, olha a recomendação dele, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a você fazer. No entanto, está dizendo para você, não, todos temos livre-arbítrio, não está dizendo para você fazer. Mas se você tem, se você está disposto a doar, doe enquanto você está encarnado. O valor da sua doação depois de desencarnado é quase nulo do lado de lá, viu? E nós temos questões no Livro dos Espíritos que deixam isso muito claro. Doar depois que eu já não preciso tem um peso muito menor. Doar enquanto está nas minhas mãos a decisão de fazê-lo. Diz mais, grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças, parecido com crianças desesperadas. Sabe por quê? Porque não conseguem mais manobrar os talões de cheques, não conseguem mais passar um pad, não conseguem mais mexer com o din-din, como disse um amigo meu. Não tem isso lá, gente. A pessoa que está viciada nisso, presa a esses valores monetários, a esses recursos, cuidado, sofre muito, mas muito do lado de lá. E atenção, amigas e amigos. Ai, quantos problemas nós temos aqui. Em família, observe cautela, cuidado com os testamentos. Se você tem família, você provavelmente vai ter problemas se você não fizer isso de maneira muito clara. Prepare-se, defina quem vai ficar com o quê antes de você ir embora, porque depois que você for embora não tem mais como definir. Defina isso muito claramente, com lucidez, com tranquilidade. Faça isso antes de partir. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você, minha amiga e meu amigo, diz ele, padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Eu, particularmente, tenho visto, inclusive, assassinatos entre familiares para que um fique com a herança do outro. Tenho visto familiares que não se assassinam na morte do corpo, mas se assassinam na relação, nunca mais se falam por causa dessas questões fundiárias financeiras. Sobretudo, não se apegue demasiado, de maneira muito forte, aos laços consanguíneos. Uma coisa é amar, outra coisa é querer para mim. O filho é meu. Não, o filho é de Deus. Ele está concedido a você por empréstimo. E lhe será pedido contas do que fez com ele enquanto esteve em suas mãos. Então, amar é uma coisa, apegar-se é outra. Na verdade, quem ama liberta.
nunca aprende. Então ele está dizendo para você, atenção com isso, atenção com os laços consanguíneos. Ame a sua esposa, ele não está dizendo para você fazer isso. Ame seus filhos, ame seu marido, ame seus parentes. Ame com moderação, no sentido de não se apegar, esse é o sentido da moderação. Na certeza de que um dia, isso ninguém vai se livrar, você estará ausente deles. E de que, por isso mesmo, esses que você ama hoje agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes nós temos assim, uma pessoa na família, que é um senhor, por exemplo, que as pessoas fazem o que ele, do jeito que ele quer, como ele quer, e ele não se dá conta de que está impedindo as pessoas de serem mais livres nas suas decisões. Quando parte, o que essas pessoas fazem? Vão ser quem são, que ficaram oprimidas durante muito tempo e não podiam ser quem eram, porque aquele tutelador da família não assim permitia. Se você, minha amiga ou meu amigo, já possui o tesouro de uma fé religiosa, se você abraça uma escola religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. Então, se a tua escola religiosa te ensina a amar ao próximo até mesmo, ame. Não fique só na superfície. É horrível, diz ele, a responsabilidade moral de quem conhece o caminho sem se equilibrar dentro dele. Por isso que Jesus disse, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, se você já tem conhecimento das realidades do espírito, se você já tem conhecimento da realidade da moral, que você precisa fazer o bem pelo bem, independentemente da escola que você adota como religiosa, você terá muita dificuldade de se viver uma imagem e fazer outra coisa. E diz ele, faça o bem que puder. Olha como ele está dizendo. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Não vamos agradar a todos. Convença-se de que você não experimenta. Se você, olha só como isso é importante, convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, a contrapartida existe, gente. Há muita gente que suporta você, com muito esforço. A gente acha assim, aquela pessoa olha pra gente assim, faz aquela cara de que está, às vezes, gostando da gente, mas ela pode estar te aturando. Ela pode não gostar de você, não simpatizar com você, e estar com você porque tem necessidade de estar. Da mesma forma como você, às vezes, como diz o ditado popular, não vai com a cara de uma pessoa, não suporta outra pessoa, tem gente assim. Então, nós temos as mãos duplas. E você achar que você vai agradar todo mundo, esqueça. Você não vai conseguir. Agrade a sua consciência, que reverbera a consciência cósmica. Aí você viverá em paz. Por essa razão, em qualquer circunstância, diante daquele que te agrada, daquele que não te agrada, conserve sempre o seu nobre sorriso. Nunca se afete por aquele que não vai com a sua cara, como diz o ditado popular. Não se afete por ele. Não deixe que ele mude o seu sorriso para algo que não seja na mesma linha. Não deixe que o outro afete você quando o outro não está na mesma alegria que você está. E diz ele, trabalhe sempre, trabalhe sem parar. Trabalhe sem parar. Meu pai trabalha sempre e eu trabalho também, disse Jesus. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Quando a gente está trabalhando verdadeiramente, a gente não tem como lembrar das mágoas, a gente não tem tempo de lembrar daquilo que o outro nos ofendeu ou coisa do gênero. Diz a nossa querida Joana de Anjos que quem seca lágrimas não tem tempo de secar suas próprias, porque não vem as lágrimas próprias, porque nós vamos ajudar aqueles que têm mais lágrimas para sair do que as nossas próprias. E ele diz, ajude-se, através do leal cumprimento dos seus deveres. O primeiro dever que nós temos, uns para com os outros, é de fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Abaixo desse tem os deveres que nos competem dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de um local de trabalho, não importa, temos deveres. Agora, gente, temos um exemplo aqui de alguém que não se preparou. E ele veio contar para nós, foi exatamente o contrário do que fez aqui a orientação, o nosso querido Humberto de Campos. Foi esse rapaz aí, André Luiz. Ele não adestrou os órgãos para a vida nova. É ele que está dizendo no capítulo 1 do seu primeiro livro, Nosso Lar. Ele mesmo falou que ele era um analfabeto do espírito, eu não sabia nada dessas coisas do espírito.
Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado. Sabe aquela pessoa que está paralítica, não sabe para onde vai? É exatamente o paralítico da alma. Ele estava à mercê exatamente daqueles indivíduos que ainda se voltam para o mal. Ou, outra imagem que ele formou como um mendigo infeliz, que perambula a mercê de impetuosos tufões. Mendigos da alma, porque esses são os piores mendigos que nós temos. Aí nós vimos claramente aquela imagem de alguém rastejando por ajuda. E ele diz, alertando-nos, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, porque a pior coisa que tem é entrar cego no mundo espiritual, cego do espírito, cego da alma. Buscai a verdade antes que a verdade nos surpreenda. Ou seja, é isso que nós estamos fazendo aqui. E aí, quem é a verdade? Nós sabemos disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busque esse guia, busque este caminho, esta luz, e você encontrará uma passagem maravilhosa. Mas a preparação já tinha sido instruída pelo Espírito de Verdade. E tem 2 componentes para você se preparar bem. E Kardec fez uma pergunta interessante que atesta isso. Ele perguntou assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta deles: influência muito grande, meu filho. Por quê? Porque o Espírito já compreendia de antemão esta situação. Claro, você já sabe como é que é do lado de lá, você já sabe o que tem que fazer aqui para se preparar para ir do lado de lá. Então, é como alguém que vai viajar. Você estuda o país para onde você quer ir, você consegue todas as informações e se imune daquilo que precisa naquele país. Aí você tem muito menos problemas do que aquele que chega de supetão, sem saber como é que é lá. Isso aqui equivale ao que o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, chamou espíritas instruídos. Porque a instrução te ajuda muito, ela faz você discernir o bem do mal, ela te ajuda a preparar-se para ficar no bem e não no mal. Por isso, os espíritos vão dizer logo depois, se a instrução prepara você, olha o que eles dizem: mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Por isso que o Espírito de Verdade, minhas amigas e meus amigos, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no item 5, diz assim: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. O amor cobre a multidão de pecados. O amor se sobrepõe a tudo. Então imaginemos alguém que não teve tempo de estudar essas coisas do Espírito, como nós estamos fazendo aqui, e se dedicou a fazer o bem pelo outro, anulando a sua própria personalidade para que o outro crescesse, como é o caso de uma senhorinha no livro Voltei, que dedicou a vida todinha dela para ser professorinha de escola primária das regiões que nós chamamos de rurais, que a época dela não tinha a menor atenção dos nossos queridos governos. E ela dedicou, acabou com a própria vida para que a vida daquelas crianças fosse melhor. Quando ela desencarnou, daqueles 15 desencarnados que foram conduzidos por Dr. Bezerra e equipe, só ela emitia luz própria. Por quê? Porque o bem é muito maior. E mesmo que ela não se preparou, ela teve um Cicerone que a acompanhou no mundo espiritual e não deixou ela ser pasto daqueles espíritos do mal que voltam-se a fazer o mal. Ela teve alguém que fez por ela, porque ela não pôde fazer por si mesma, porque dedicou a sua vida ao outro. Por isso, disse Allan Kardec, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, mais ou menos agradável ou dolorosa. Depende de cada um. Por isso é que nós temos a velha e bem conhecida assertiva do Evangelho: a cada um segundo suas obras. Ninguém colhe o que não planta. Gente, para encerrarmos, Jesus estava diante daqueles que tinham as dúvidas sobre as questões materiais e ele resolve contar uma parábola. E ele conta uma parábola em que, diz ele, um determinado grande fazendeiro tinha grandes propriedades, tinha naquele determinado ano plantado muito e a colheita tinha sido maravilhosa. Foi uma fartura como ele nunca tinha visto antes. E era tanta fartura, era tanta riqueza, que esse homem não sabia o que fazer com aquilo. E ele
refletindo com si mesmo contra Jesus, ele disse a si mesmo: já sei, vou derrubar os silos velhos, os meus celeiros velhos, e vou construir celeiros novos, enormes, onde eu poderia armazenar toda a minha riqueza. E aí então eu direi para a minha alma: alma, repousa, descansa, temos muitos bens para muitos anos, não nos preocupemos. E Jesus disse, nesta parábola, que Deus aparece para esse homem e diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulastes, de quem serão? E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim termina Jesus na parábola. Acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. O rico para Deus é o que faz a vontade dele, e a vontade dele é que nos amemos uns aos outros, como o Filho maior dele nos amou. Por isso, Jesus nos recomenda: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Minhas amigas e meus amigos, tomemos os cuidados com os apegos, porque eles nos custarão muito caro se não estivermos livrados dele antes de termos feito a passagem. Acreditem, isso não é conto da carochinha, isso é uma realidade. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e que o Pai Celestial nos apeteça sempre com a sua glória.